Olá, amigos do canal Redemptores Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com vocês todos. Estamos no tempo pascal. Neste final de semana, celebramos o segundo domingo deste ano A do ciclo litúrgico. Neste tempo, assim como a primeira leitura da Santa Missa não será do Antigo Testamento, como de costume, mas do livro dos Atos dos Apóstolos, a segunda leitura não será das cartas de São Paulo, como acontece na maior parte do ano, porém das cartas de dois outros apóstolos, Pedro e João. Nos primeiros 8 capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro é o principal expositor do Evangelho e João frequentemente está ao seu lado. Então, de certa forma, a Igreja recapitula nas leituras a experiência da propagação do Evangelho após a ressurreição, tanto a partir do livro dos Atos, como também ouvindo a pregação apostólica dos dois apóstolos proeminentes daquelas primeiras semanas e meses, o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Ambos formam um retrato da vida da Igreja primitiva, do seu testemunho e do seu crescimento, a partir de textos que traduzem o espírito de uma fé alegre e da esperança própria desta época pascal. Na sua primeira carta, Pedro se dirige, como diz no versículo 1 do capítulo 1, ao povo da diáspora, aqueles que estão espalhados no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele deseja graça e paz em abundância. Ouçamos a leitura que começa no versículo 3. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, que não se mancha nem murcha, e que é reservada para vós nos céus. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação, que deve manifestar-se nos últimos tempos. Isto é motivo de alegria para vós, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada, como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível, que é provado no fogo, e alcançará louvor, honra e glória no dia da manifestação de Jesus Cristo. Sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria, indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Primeiro tenhamos presente que diáspora em grego significa dispersão. Era um termo técnico do primeiro século depois de Cristo para os israelitas que viviam fora da terra prometida. Viviam em Roma, na Ásia Menor, na Grécia, no Egito e em Alexandria. O povo santo e escolhido de Deus havia sido espalhado entre as nações gentias quando fora conquistado por mais de uma vez. Esta carta de Pedro, assim como as de Tiago e Judas, foram conhecidas como epístolas católicas, por terem sido escritas para a Igreja Universal como um todo, daí a palavra católica, que significa universal. Já as cartas de Paulo foram dirigidas ao povo de determinadas cidades, Corinto, Roma, Tessalônica, Colossos, etc. Jesus constituiu o primeiro Papa quando disse a Simão: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro é o primeiro Papa e Bispo de Roma, como são os Papas até hoje. Assim, nessas cartas, é como se Pedro, o chefe dos apóstolos e Papa, estivesse escrevendo a primeira encíclica papal. O Bispo de Roma não se dirige a uma diocese em particular, fala para toda a igreja, como Pedro fez. Pedro usa uma linguagem que estamos mais acostumados a ligar ao Evangelho do apóstolo João. Conta como Jesus fala com Nicodemos e explica-lhe
que é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Pedro também escreve aqui, e muito tempo antes, em nascer de novo, porque há um novo nascimento na ressurreição. Na ressurreição de Cristo, cujos efeitos nos são aplicados pelo batismo que recebemos na água e no Espírito Santo. E Deus nos faz nascer para uma nova herança. A primeira herança foi prometida a Abraão e a todos os seus descendentes. A terra prometida. Agora, a terra prometida é a salvação. Somos guardados pela fé para uma salvação prestes a se revelar no último tempo, como diz Pedro. Temos aqui um paralelo com Paulo, que frequentemente fala da importância da fé para a salvação. Assim, a verdadeira herança daqueles que estão em Jesus Cristo, que foram aspergidos com seu sangue, não é a herança perecível da terra prometida terrena, mas sim a imperecível, incontaminável e imarcessível da terra prometida definitiva, guardada no céu, que já começou a se manifestar com a ressurreição de Cristo e será total, completa, quando Cristo retornar em sua segunda vinda, para a qual temos de estar preparados. Então, por enquanto, ainda há provações a sofrer. Contudo, elas revelam a autenticidade da nossa fé. A fé é mais preciosa do que o ouro e, provada pelo fogo dessas dificuldades e sofrimentos, redundará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo regressar. É o que diz Pedro. Sua carta é muito focada no que significa sofrer nesta vida imitando Cristo, enquanto nos preparamos para a sua segunda vinda, que Pedro chama de revelação. Revelação é a maneira de Pedro de se referir à mesma realidade que Paulo chama de parousia. Esta carta é especialmente dirigida a nós hoje, porque nos versículos 8 e 9, Pedro declara: sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria, indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Pedro foi testemunho ocular de Jesus. Viveu com Jesus por 3 anos. Ouviu-o. Seguiu para Roma no 2º ano do imperador Cláudio e lá ocupou a cátedra por 25 anos, até o 14º ano de Nero. Lá deu a vida por Cristo, crucificado também, embora de cabeça para baixo, porque não se achava digno de ser crucificado como o Senhor. E foi crucificado porque acreditou que Cristo era o Filho de Deus. Nós não vemos Cristo com os olhos do corpo, mas cremos nele. O amamos com os olhos da fé. Daí nossa esperança. É assim que obteremos a salvação que ele já nos conquistou com a sua morte e ressurreição e que espera por nossa adesão pessoal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço sobre você, sobre sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações. Não deixe de conferir as nossas playlists, feitas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes e membros.